Olá, aquele abraço. Estamos iniciando a primeira edição do TVI News aqui pela TVI, canal 24.2 da operadora Ultra. Um abraço a Ilhéus e Itabuna, as duas maiores cidades do sul da Bahia. Obrigado pelo carinho da audiência. Muito obrigado mesmo. Você também que está nos assistindo aí hoje pela nossa plataforma, né, tviplay.com.br. Muito obrigado também pelo carinho da sua audiência, tá? Aí no TVI Play, você que não acessou ainda, você vai encontrar tudo sobre a TVI. Tudo está aí nesse portal. E ainda tem o streaming, que estão entrando essa semana aí novos episódios, filmes, documentários inéditos para você assistir gratuito no nosso streaming. Aí também você vai se deparar com as notícias do dia a dia do nossa cidade, do nosso estado, do Brasil e do mundo. Tá tudo aí para você gratuito. O Jornal à Tarde, nosso parceiro, inteiramente grátis para você. A maior redação de notícias do Norte e Nordeste do Brasil, mais de 100 anos aí, quase 200 anos, informando a população da Bahia. Você encontra gratuito aí no nosso aplicativo tviplay.com.br, tá bom? Então acesse já, faça uso aí. Se você não quer digitar aí, aponte seu celular aqui para o código, né, que está aparecendo aqui no canto do seu vídeo e você vai direto para a página da tviplay.com.br. Estamos também no YouTube ao vivo, né? Você que não sabe, se inscreva aí, ative o sininho e assista a gente onde e quando você quiser, tá bom? Tem todos os programas aí estão no YouTube também arquivados para você ver e assistir a hora que você quiser, tá bom? Então, muito obrigado aí pelo carinho, vá se inscrevendo aí, já são mais de 15 mil inscritos, acho que já está chegando aí aos 16 mil inscritos no YouTube, hein? Vamos lá, vamos aumentar essa comunidade aí. Olha, gente, a cidade de Itabuna hoje amanheceu com a mínima de 17 graus até as 6h30 da manhã. A amplitude, né, já vai chegar daqui a pouco, ao meio-dia, aos 27 graus. Né, vai ficar um pouco mais quente que ontem. Agora, aqui no Alto das Comunicações, no bairro de Fátima, bem pertinho de Ilhéus, aqui na divisa, né, das duas cidades, estamos em plena Mata Atlântica, aqui no alto, com a vista bacana da cidade de Itabuna. Nesse momento, 25 graus marcam os termômetros. Sol forte, céu claríssimo, nada de nuvens. Agora, na noite, né, aí por volta das 23 horas, vai começar uma chuvinha, tá bom? E essa chuva vai se estender aí por todo o final de semana, tá? Então, amanhã, sábado e domingo, teremos chuvas em Itabuna. Não sei se o dia inteiro, né? Mas em um momento ou outro vai chover aí durante todo esse final de semana, tá? Amanhã a gente vai dar mais informações aqui sobre o final de semana. Ilhéus, 24 graus nesse momento, a máxima não passará dos 26 graus. Hoje já chove em Ilhéus também, né? Mas não na parte do dia, vai chover também à noite, aí por volta das 23 horas, tá? E aí chove sexta, sábado e domingo. Mas sobre o fim de semana a gente fala amanhã, tá bom? Buerarema 24 graus, a máxima não passará dos 27, não chove hoje aí em Buerarema. Ibicaraí com 23, a máxima com 27. Chove hoje, mas também no período da noite, já para madrugada. Itajuípe 24 graus nesse momento, a máxima não passa dos 24. Também deve chover na parte da noite, aí já madrugada, né? 1h da manhã já é madrugada da sexta-feira. Floresta Azul com 23 graus, não passa dos 27, chove de madrugada também. Itacaré com 24 graus agora, não dá praia hoje, né? Tá nublado o tempo. Agora à tarde, aí por volta de meio-dia em diante, o sol já volta a brilhar forte e à noite deve cair uma chuvinha e emenda aí o final de semana. Porto Seguro 23 graus nesse momento, a máxima não passará dos 26 graus, não chove durante o dia, chove à noite, tá? Canavieiras 24 graus agora, a máxima vai ficar na casa dos 26 e deve chover também à noite, aí já por volta das 23 horas, tá bom? É a previsão aí do clima-tempo para estas cidades hoje. E lembrando que Vitória da Conquista, né, onde está lá o Gustavo, nosso querido Gustavo Magalhães, 18 graus nesse momento, hein? É muito agradável aí a temperatura, como sempre, né? A nossa Suíça baiana, como é chamada a Vitória da Conquista. A máxima hoje não passará dos 21 graus, tá? O sol aparece entre nuvens, timidamente, e não tem previsão de chuva para hoje, tá? Agora amanhã deve cair uma chuvinha aí em Vitória da Conquista, a partir das 4 horas da manhã, tá bom? Essa é a previsão do tempo baseada aqui no clima-tempo. Por falar em conquista, né?
breve eu vou aí. Vou ver se eu aproveito esse friozinho gostoso aí, viu? Vou aí pegar aquele fundizinho, tomar aquele queijinho aí, viu, Gustavo? Vou dar um passeio aí logo, logo. Olha, gente, vamos falar hoje, aqui no programa, hoje é quinta-feira, é dia de 2 quadros especiais, né? Nós teremos o Conexão Pop com as meninas daqui a pouquinho e vamos ter o Vitor hoje aqui com a gente, ao vivo, falando sobre café, poesia e cinema, tá bom? Daqui a pouquinho ele, inclusive, vai falar das novidades, o que está aí disposto já no stream da TVI. Ele vai falar hoje aqui também no seu quadro, tá? E nós vamos comentar já já também a situação do Brasil, que ficou agora perante o mercado comum internacional, com a taxação ontem do presidente Donald Trump de 50% a partir de 1º de agosto. Vamos comentar isso, vamos refletir o que isso vai significar no nosso dia a dia, na nossa mesa, na nossa economia, no Brasil, que isso pode representar para o Brasil caso realmente essa medida seja efetivada, essa cobrança de taxa aí de 50% sobre os produtos do Brasil nos Estados Unidos, tá bom? A gente vai comentar isso daqui a pouquinho. Vamos falar também a consequência disso, né, para a política brasileira, porque essa decisão do governo americano e como isso refletiu ontem, né, na Bolsa de Valores e também no Congresso Nacional, lá em Brasília, também no Palácio do Planalto. A repercussão foi grande, o rebuliço foi grande e a gente vai falar sobre esse tema daqui a pouquinho aqui no programa, tá bom? Então fique ligado com a gente que já já a gente fala sobre este assunto, que é o assunto do dia. Isso hoje está em todas as redes sociais, aliás, desde ontem, né? Toma conta de todas as redes sociais. As palavras mais pronunciadas na internet é essa taxação de 50% de Donald Trump sobre o Brasil. Então a gente fala também sobre isso daqui a pouquinho. Vamos então ao primeiro quadro de hoje com as meninas aí falando sobre tecnologia, o que está rolando nas redes, quais são as novidades, as tendências. Conexão Pop. Bom dia! Sejam todos bem-vindos ao Conexão Pop, o seu programa para ficar por dentro de tudo que rola no mundo, jovens. Eu sou Luma Montargil e estou muito animada para o nosso episódio. Aqui comigo tem Ana Vitória e Gabriele. Oi, gente! Bom dia! Eu também estou muito animada. Acredito que este episódio a gente vai ser, polêmicas. Exatamente, meninas. Hoje o episódio de hoje tá polêmico e eu espero muito que vocês se identifiquem, né, gente? Porque quem não ama acompanhar uma treta no mundo digital? Eu gosto. Então, qual é o tema de hoje? Polêmicas no meio digitais. É isso aí. O que tá em alta, inclusive, muita coisa vai aparecer por aqui nessa telinha hoje. Exatamente. Mas antes de iniciarmos, meninas, vamos falar sobre os nossos canais. Estamos transmitindo ao vivo pela TVC 24.2, também no YouTube, TVI Play, só colocar que já vai aparecer o nosso programa. Também tem o Instagram da TV, TVI Play Oficial. E o nosso Instagram, Conexão Pop TVI. Então vamos para essa tretas no mundo digital, né? Sim. Porque são muitas polêmicas para acompanhar. A gente fica até perdido, né, Luma? Sim, sim. São uma correndo atrás da outra e uma que já rola cancelamento, a outra que acabou, não tem mais engajamento. E essa semana tá bombando. Foi. Bombando de coisa. Meu Deus do céu. Até difícil acompanhar. Pra quem não sabe, as tretas digitais são coisas que acontecem aí com os famosos, com pessoas que estão nesse meio do digital, né? São as confusões entre eles. Você que está em casa, já presenciou alguma confusão dessa? Tá acompanhando alguma que está em alta aí? Comenta aqui nos comentários pra gente discutir sobre elas também. Meninas, vocês costumam consumir esse tipo de
de conteúdo nas redes sociais, eu sei que é impossível não consumir, né? É exatamente isso. Infelizmente, é impossível a gente acabar não topando com alguma polêmica digital, né? Mas o que me preocupa realmente é em como a rede social vira tudo entretenimento, transforma tudo em entretenimento, sabe? Até coisas que deveria ser levado a sério. Por exemplo, há tretas que realmente são só ruídos, são só coisas fúteis, coisas bobas realmente. Mas existem tretas que são carregadas de preconceito, né? Que levantam, que expõem questões estruturais, como racismo, como misoginia, como homofobia, enfim. Essas tretas, elas acabam virando entretenimento, quando na verdade deveriam ser levadas a sério, porque isso é muito grave, meninas, né? É muito importante a gente ter consciência sobre isso, de que não é só entretenimento. Exatamente, Ana. E é como você falou, né? As pessoas hoje em dia fazem dessas polêmicas, dessas tretas, engajamento. Exato. Porque hoje tudo engaja, gente. Querendo ou não, é uma frase meio horrível de se dizer, mas hoje tudo engaja. As pessoas querem números, querem seguidores, querem fama. Então, a forma que elas conseguem, às vezes, não é 100% orgânica, né? Sim, exato. E as pessoas tratam tudo muito como mimimi. Ah, é mimimi. Ah, é besteira. Quando na verdade não é, sabe? E isso é muito preocupante, porque naturaliza violências e transforma o mundo digital em um campo de batalha onde nós temos que estar a todo momento em alerta. E não tem que ser assim, né, meninas? Isso mesmo. E juntando com essas tretas, também tem muita fake news que acontece, Nossa, né? É verdade. Pra quem... Vamos hoje tá... Passa aí, gente, já fala. Vamos passar a fala cá, tá, gente? Então, assim, hoje, como a Uma falou, hoje em dia as tretas acabam sendo coisas que, né, às vezes são falsas, as pessoas passam informações erradas. E isso é muito grave, gente, porque às vezes causa um cancelamento que a gente não espera. Sim, é verdade. A gente vai falar um pouco mais pra frente aqui sobre isso e eu espero que vocês se sintam sensibilizados, até porque muita gente comenta coisas sem noção na internet. Sim. Né? E a gente não tem noção da dimensão do que isso pode fazer com uma pessoa e é muito importante a gente alertar sobre isso aqui também no programa de hoje. Eu acho assim, Luma, que a gente precisa entender... Luma ou Gabi? Gente... Gabi, só um minutinho, gente. Luma já volta ativa. Então, Gabi, eu acho assim, que a gente precisa entender que a desinformação também é um projeto político, sabe? Não é só uma fofoca errada. É uma estratégia que manipula a opinião pública, que desmobiliza, que afasta as pessoas da consciência da política real, realmente, sabe? E um exemplo gritante disso, gente, foram as eleições de 2022. Cara, a quantidade de fake news que, sabe, vídeos manipulados, mentiras descaradas que foram propagadas durante... né, essa eleição no WhatsApp, no Facebook, no TikTok, véi, é surreal. Foi assustador, não é mesmo? E a gente para, assim, pra pensar, porque, tipo assim, muita gente acreditou. Muita gente acreditou, muita gente compartilhou, muita gente votou baseado nisso, né? O que é muito preocupante, Gabi. Exatamente, Ana. E a gente vai dar um recadinho aqui pra vocês que Luma vai ficar um pouco fora do programa de hoje por tópicos sensíveis. Então, espero que vocês gostem do próximo acompanhamento, só eu e Ana, né? E eu espero que vocês também o entendam e consigam se identificar com a gente, né? Com o programa de hoje. Sim, exatamente. Seguindo a pauta que você tava falando,
Ana, eu acho muito interessante também a gente tocar sobre esse assunto, porque as fake news não são só fake news, né, gente? Não. Acaba afetando a vida da outra pessoa e também decisões políticas, exatamente. Exatamente, você falou em decisão política. Na verdade, eu tinha falado primeiro. Só puxei o seu gancho. Você puxou o gancho agora. Tem um certo caso de um deputado em questão que ele é um desserviço total. Completo de serviço, porque ele utiliza da visibilidade que ele tem para propagar discursos de ódio, para propagar fake news, sabe? E aí atinge principalmente jovens, atinge principalmente pessoas que não têm acesso a fontes confiáveis ou que não foram pesquisar a fundo se realmente aquilo é verídico ou não, sabe? Eu acho que tem uma frase que a gente escuta muito, né, das pessoas, que é: a internet é terra sem lei. É verdade. Mas não é não, tá, gente? E vocês precisam tomar muito cuidado com o que vocês veem nas redes sociais e com o que vocês comentam, porque nem tudo é 100%, tá? A gente só posta, a gente só faz as coisas quando a gente quer que as pessoas saibam. A gente não sabe tudo 100%, né, por trás do que tá acontecendo. Então, é muito importante vocês tomarem cuidado com isso. Agora, passando pro próximo bloco, vamos falar de algo muito interessante. Ai, bora lá. Porque assim, ao ver dos influenciadores, será que isso é bom, é positivo? Ser polêmico engaja, afinal das contas? Então, eu acredito que ser polêmico engaja sim, né? Vixe! Eu acredito que sim. Porque, assim, muitos influenciadores, inclusive, utilizam dessa ferramenta para ganhar curtidas, para ganhar engajamento, fazem ali o seu marketing, não é mesmo? Exatamente. É uma coisa bem... Eu acho assim, né? Que as polêmicas, elas vão te trazer um resultado negativo e um resultado positivo. Enfim, o engajamento então, assim, acontece. Por exemplo, para alguns influenciadores como a Sossô Careca, que eu já falei aqui, a Sofia Lacerda, ela é jovem, gente. Então, assim, toda a polêmica que vem através dela tem um quê positivo, né? Porque ela só ganha muito mais seguidores e pessoas que acabam, né, se identificando com ela. Agora, tem influenciadores como a GK, que a gente vai falar aqui no próximo bloco pra vocês, que simplesmente sofre um cancelamento. E tem que sumir da internet, porque às vezes a pessoa não consegue lidar com toda aquela, né? Vamos dizer, aqueles comentários de ódio. Porque, sendo bem sincero aqui, tá, gente? Se você faz um comentário de ódio na internet... Tem que tomar cuidado, tá? Porque a internet não é terra sem lei e também acaba afetando o psicológico dessa pessoa. E isso não é muito legal, né? De se fazer com o outro. Sim, a pergunta que a gente tem que fazer, Gabi, é a que custo? Sabe? Exatamente. Porque sabemos que a polêmica ela vai engajar e que muitos influenciadores utilizam dessa estratégia como marketing. Mas assim, a que custo? Porque a pessoa vai acabar crescendo, ganhando curtidas através de posts negativos, através de comentários, de discursos de ódio, né? À custa de reputação de pessoas inocentes ou até mesmo da saúde mental de outras pessoas. E aí a gente para pra pensar, é esse tipo de influenciador que eu quero seguir? É esse tipo de figura pública que eu quero acompanhar? Né? A gente também tem que ser consciente quando paramos para pensar no outro sobre a empatia, sabe? Porque se eu acompanho um influenciador... Por exemplo, eu sou uma mulher negra. Eu não vou acompanhar influenciadores, figuras públicas que são racistas ou que propagam discursos de racismo. Do mesmo jeito que eu sou uma ativista social. Então, eu não vou acompanhar figuras públicas que não têm consciência de classe, sabe? E aí a gente vai, cada um... tendo a sua opinião, seu espaço ali de saber escolher quem vai dar engajamento, porque apesar da polêmica, né, existem vários tipos de polêmica também, né, como o Gabi explicou, tem aquelas negativas, tem aquelas positivas, mas a gente tem que saber escolher se aquela negativa vai valer a pena a gente acompanhar. Exatamente. Cássio, passei pra gente na timeline a polêmica que eu vou falar, que tá dando o que falar nas redes sociais nos últimos dias, que é sobre a Mari Menezes, os Carlinhos Maia, Lucas Guimarães e o podcast da Camila Loures, né, que ia estrear agora, inclusive hoje, na quinta-feira, e ia ter como convidado Lucas Guimarães.
Menezes, que é o marido de Carlinhos Maia. Passa aí pra gente, Cássio, na timeline, pro pessoal saber quem eu tô falando. E assim, gente, a polêmica começou da seguinte forma, né? Sim. Enquanto o Cássio não aparece com as fotos pra vocês. A Mari Menezes, recentemente, foi anunciada como apresentadora do Podcasts, que é um podcast que apresenta com Camila Loures, né? E a cada temporada ela vai trazendo um apresentador novo, né? Pelo que eu entendi, que eu não acompanho muito, né? E acabou que a nova apresentadora, que ia, né, estrear essa semana, e entrevistar o marido de Carlinhos Maia, que era Lucas Guimarães. E aí? E aconteceu que, recentemente, uma semana antes de estrear o podcast, eles tiveram uma treta nas redes sociais, porque Mari Menezes deu uma entrevista recentemente que foi ao ar, falando que a experiência que ela teve com o rancho não foi tão boa assim. E aí, meus amigos, foi o suficiente para Carlinhos Maia não levar desaforo para casa. Sendo que, no meu ver, eu acompanhei todo o processo, né, para vir contar para vocês, eu não vi ela falando negativamente ali, não. Ela só disse que a experiência dela não foi boa, mas que ela adorava o projeto. Sim. Mas isso foi pauta o suficiente para ele vir na internet se defender sobre o projeto. E trouxe print, trouxe tudo, trouxe áudio. Como o ser humano já não gosta disso, né? Ele gosta de provas, né? Para serem verídicas. E acabou que aconteceu um tumulto, né? Resposta de stories de lá, stories de cá. E aquela guerrinha, sabe? Que não tem fim. E a gente acaba percebendo que é besta, né, gente? Porque é algo tão sutil, não teve algo muito grosseiro e negativo na fala dela. Porém, como ele se sentiu atingido, acabou acontecendo essa tretinha na internet e o povo já começa, né? Todo lado da Mari, todo lado do Carlinhos. Inclusive, o podcast das Camila lançou uma nota, deu um comunicado de esclarecimento, cancelando a participação dele hoje, na estreia com a Mari. Inclusive, gente, eu estava acompanhando, eu queria muito ver como ia acontecer esse programa, mas é muito interessante como essa polêmica, essa tretazinha que aconteceu recentemente, foi positivo pra ela. Sim. Gente, até Virgínia entrou no meio, sendo que Virgínia não tava nem envolvida. É engraçado como a internet, ela consegue, né? Dar um giro entre os influenciadores. E é assim, gente... não estou falando que eu estou do lado de um, estou do lado do outro, tá? Até porque eu só acompanho a Mari Menezes. E mesmo acompanhando um influencer, eu acho que a gente tem que ser sincero, tem que falar se tá certo, se tá errado. E nesse caso, eu acho que não teve necessidade de ter acontecido todo esse tumulto. Né? Foi. Então, assim, é muito interessante como essa polêmica, voltando, né, Ana, pro tópico, engajou. De certa forma. Porque acaba engajando o programa, que ela ia apresentar o podcast. Acaba engajando Virgínia, que não tinha nada a ver, mas entrou ali no meio. Acaba engajando ela própria e ele, né? O casal Carlinhos Maia e Lucas Guimarães. E é muito interessante como a internet faz isso com a gente, né? Então, assim, quando a internet decide apoiar alguém, nossa, eles colocam a pessoa num pedestal, gente. É surreal isso, eu fico impressionada. Mas quando eles decidem cancelar, meus amigos, prepara a terapia. Gente, esse negócio do cancelamento é uma coisa muito louca, sabe? Porque deve mexer tanto com a saúde mental dessa pessoa que está sendo cancelada, né? Às vezes o cancelamento vem por atitudes ruins, óbvio. E aí, quando elas são cobradas, elas acabam virando vítima do cancelamento. Mas o cancelamento não é bom. Né? Deveria ser de uma forma mais empática, e dizer, olha, você errou, mas, né, bora abraçar. Mas não, tipo, o hate, ele é muito forte, ele é muito pesado. Isso é horrível, é horrível. Exatamente, Ana. E eu fico muito preocupada com essa nova geração que tá entrando na internet, esses novos influenciadores que são mais jovens. Sim. Porque a internet, gente, é um mundo gigante. Tem de tudo. Tem de tudo, essa é a verdade. A gente tem que estar cada vez mais conscientizando as pessoas, porque um influenciador, por exemplo, que seja novo, adolescente, na sua faixa dos 10 para 15 anos, não tem dimensão. Não tem dimensão do que é sofrer um hater, entendeu? Por algo simples no cotidiano dela, entre aspas, né? Exatamente. Que ela faz. E, tipo assim, a gente tem que tomar cuidado. Essa é a verdade. Os pais que decidem tornar a vida dos seus filhos públicas, tomem cuidado.
se atentem, monitorem, fiquem ligados, porque vocês podem estar prejudicando também a saúde do seu filho Sim, por conta disso. exatamente. Uma coisa, gente, tem que ter cuidado com o que a gente consome também, com o que a gente compartilha, com o que a gente reproduz. Porque o cancelamento, ele mata, sabe? Destrói a nossa autoestima, destrói a nossa saúde mental. Então, imagine para esses jovens que estão entrando agora no mundo digital, ou até mesmo gente que já está lá há muito tempo. Você mesmo vai falar da GK na estante, né? E como o cancelamento, ele deixa a gente, cria uma bolha obscura, sendo aqui agora metaforicamente falando. Cria uma bolha, sabe? E a pessoa fica presa lá dentro sendo sufocada, sabe? E aí ela pode acabar se suicidando, pode acabar cometendo realmente atos ruins por conta disso. Exatamente, Ana. E é algo muito importante a gente falar sobre isso no programa de hoje, porque tem pessoas que até podem estar nos assistindo, né? E não tem dimensão do que acontece, né? Por conta desses cancelamentos, por conta dessa distribuição de ódio. Porque, gente, eu vou voltar a repetir aqui, a internet ela não é terra sem lei, tá? Então, assim, tomem cuidado com os comentários que vocês fazem, porque vocês podem até pensar, mesmo sendo errado, vou confessar pra vocês, infelizmente a gente não tem como controlar isso, né, do ser humano, mas a gente não pode escrever tudo que a gente pensa. Tá? Porque quando se trata de outra pessoa, a gente não sabe se essa pessoa tem algum problema psicológico, se essa pessoa tem uma ansiedade, se essa pessoa se trata em relação a isso. Tanto que a gente já falou aqui também no programa sobre a Vanessa Lopes, que foi uma influenciadora que passou por isso e todo mundo viu no ao vivo, no reality show, né, do BBB, que inclusive terminou recentemente, sim, é né? verdade. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, porque a gente pode destruir a vida de outras pessoas. Nossa, Gabi, não, foi forte. Foi forte essa fala agora. E, cara, isso é muito verdade, sabe? Porque a gente não conhece o que o outro passa. A gente não conhece as dificuldades dele e o que ele tem que viver todo dia para estar aqui hoje. Saúde mental é um assunto muito sério. E a rede social, sabe? A internet, como o Gabi diz, as pessoas acham que é terra sem lei, que podem falar o que quer, que pode propagar o ódio, mas assim, discurso de ódio é crime. Sabe? É uma coisa criminalizada porque não é certo. Não é porque tá na internet, o que leva a outra coisa. Muitas pessoas se escondem no anonimato, achando que não vão ser descobertas, achando que, não, tá tudo bem, vou lá falar o que eu quiser. Só que não é bem assim que funciona e não pode ser assim que funciona. Exatamente, Ana. E é algo importante ressaltar, é que essas polêmicas, essas tretas, acabam desenvolvendo isso também, né? Um hate maçante, um comentário, né, que não é muito agradável. Então, assim, a gente também tem que tomar muito cuidado com o que a gente se envolve na internet, né? Porque, assim, às vezes a gente pode até se envolver com uma treta besta, que não tem muito nexo nem cabeça. Mas a gente acaba desenvolvendo um hater negativo pra cima de você, que você nem tinha dimensão que, né, poderia passar com verdade. isso. Então, assim, essas pequenas tretas, como eu falei aqui agora recentemente da Mari Menezes com Carlinhos Maia, ela pode ter se saído beneficiada, né, desse momento, primeiro momento. Porém, ele não. Ele tá recebendo hate maçante, né? Então, assim, a gente tem que se atentar muito a essas coisas, né, Ana? Sim, com certeza. E aí você tá falando muito sobre esse hate, e eu fico chocada porque a internet acabou virando uma bolha de perfeição. Sabe? Onde as pessoas têm que entregar perfeição, performance, tem que ter engajamento e acabam se apegando a essas pequenas polêmicas, mas também podem esquecer das consequências que elas trazem, sabe? Porque a gente é uma figura pública e acaba que os nossos espectadores muitas vezes não gostam da gente. Então, assim, vamos receber um hate a mais e se a gente não tiver saúde mental para lidar com isso, acaba sendo uma coisa muito problemática. Falando sobre saúde mental, vou aproveitar o seu gancho para entrar no próximo bloco dessa temporada, desse episódio de hoje, que é a saúde mental
E os filtros irreais? Como a gente lida com isso, minha gente? Eu acho muito interessante a gente já ter falado sobre isso um pouco mais antes, né, no programa. E a gente enfatizar isso, até porque a gente está nas redes sociais. E hoje o que a gente mais preza, né, é a saúde mental, é o nosso bem-estar. Porque antes de tudo, a gente, né, tem que lidar com o mundo lá fora, né? Então, para começar esse bloco, eu quero falar sobre o cancelamento. A gente já falou um pouco antes, mas eu vou enfatizar para vocês o quanto é importante a gente não destilar ódio gratuito na internet. Até porque você pode até estar comentando na foto de uma pessoa que você achou feia, achou um defeitinho nela, mas você já parou para pensar se essa pessoa já não deve ter visto esse próprio defeito nela mesmo? E não deve ter se sentido insegura com isso? Então, assim, é muito importante vocês tomarem cuidado, né, na hora que vocês forem digitar alguma coisa. Nossa, Gabi, isso é verdade. Eu tenho experiências próprias para falar sobre isso, né? Recentemente eu postei algumas fotos com cabelo bem black, com uma mulher negra, assim, ressaltando os meus traços negroides, e eu recebi, não só recebi, como já recebo há algum tempo, comentários racistas sobre isso, né? Eu também sou uma pessoa magra, né, de porte alto, e já recebi diversos comentários falando, né, me chamando de Olivia Palito. Isso a gente recebe até na escola, né? Então, o bullying começa, ó, muito cedo. Exatamente. Muito cedo. Mas é importante enfatizar que se eu não fosse bem resolvida comigo mesma, eu ficaria mal, sabe? E isso acontece frequentemente, todo dia, sabe? Toda semana. É constante. As pessoas recebem comentários que não deveriam receber. Então, nós precisamos nos conscientizar, nos responsabilizar pelas nossas ações, sabe? Nós precisamos ter consciência de falar, olha, eu não gostaria de receber um comentário falando sobre o meu corpo. Eu não gostaria de receber um comentário falando sobre a minha etnia. Então, assim, gente, sejam responsáveis. Tenham consciência política também, sabe? Falando sobre esse tópico, eu vou falar agora sobre o cancelamento da GK, tá, gente? GK, ela é uma humorista, atriz, influencer e fashion, né? Fashion. E assim, recentemente, ela tá em paz com a internet, vamos dizer assim, ela fez as pazes. Mas ela sofreu um cancelamento tão agressivo, tão forte, por conta das suas atitudes e aparência física. Né? A gente sabe que todo ser humano é suscetível a erros. Sim. Isso aí, sem dúvidas. Porém, a gente precisa estar atento ao que a gente fala, né? Sobre as pessoas no mundo digital. Porque nem sempre essa pessoa vai acatar o seu comentário como uma forma positiva, vai saber lidar com o seu comentário, não é mesmo? E ela recebeu um hate tão maçante que ela teve que sumir da internet, né? Pra conseguir lidar com Eu lembro né, que ela desapareceu discurso de ódio mesmo. que ela vinha sofrendo. E com isso, ocasionou que ela começou a ver o pessoal que tava do lado dela, né? Os amigos. Então, assim, ela reformulou as suas amizades, reformulou a sua forma e postura de lidar com as redes sociais. E quando ela se sentiu 100% pronta para voltar, ela voltou radiante. Foi mesmo, foi uma nova era dela, né? Exatamente. E ela explica em algumas entrevistas que aquele cancelamento para ela foi muito agressivo, que ela não soube lidar. Tipo, ela sabia que ela estava exagerando nos procedimentos estéticos, mas ela não tinha a dimensão que o pessoal na internet estava, né? Falando pra ela. Aí foi a era do clean girl dela. Tirou tudo, suavizou tudo, natural, o máximo. Então, assim, hoje ela tá radiante. É muito importante a gente ver também essa parte boa, né? Tipo assim, a pessoa conseguir superar. Porque tem muitos influenciadores que não conseguem, simplesmente somem das redes sociais. Não consegue mesmo. E isso é muito interessante falar, Gabi, porque apesar do hate horrível que ela recebeu, ela conseguiu dar a volta por cima, sabe? Ela superou realmente como uma mulher guerreira, como uma mulher forte, voltou. Ela tá linda. Não tá? Ela tá participando de cada evento que eu fico, meu Deus. Ela conseguiu finalmente, né, chegar onde ela queria com a carreira dela. E eu lembro que no início que ela começou a colocar os looks, né, um pouco mais fashionistas, um pouco mais polêmicos, a internet
cair em cima dela, falando, tipo, ai, que coisa feia, você não vai conseguir chegar lá. E, tipo assim... Ela provou o contrário. Ela provou o contrário. E é isso que a gente quer ver. A gente quer ver superação. A gente não quer ver as pessoas literalmente se afundando com o que a gente lê. Não é mesmo, Ana? Exatamente. E quando a gente fala também de influenciadores, porque assim, pessoal, existem influenciadores que sofrem muito com isso, como a GK, né? Foi um exemplo disso. Mas também tem o público, né? Temos nós, espectadores, que acompanhamos certos influenciadores. E como eu disse, a rede digital, né? A internet está sufocada por performance, né? A gente tem que entregar a todo momento perfeição. A gente tem que entregar a todo momento aquilo que talvez nós nem somos, porque nós acompanhamos certas pessoas e queremos nos espelhar nelas. Queremos ser iguais a elas. Isso destrói a nossa autoestima, isso destrói a nossa saúde mental mesmo, sabe? E até mesmo consciência política, voltando a um tópico que eu tinha falado bem antes, né? Sobre a gente, Gabi, a gente saber escolher quem acompanhar. Sabemos que o hate, né? O discurso de ódio é uma coisa horrível e não deve acontecer, sabe? Mas isso não acontece só na rede social. Isso acontece também na vida real. Acontece muito na vida real. E isso é uma coisa muito ruim, sabe? Porque às vezes... Já entendemos. Ai, gente! Pode terminar sua fala, fique tranquila. Ai, meu Deus, já acabou. O assunto tá tão bom. Quando o assunto é bom, a gente consegue desenvolver rapidinho, né? Mesmo. Minha gente, espero muito que vocês tenham gostado do programa de hoje e que também tenha servido como alerta para vocês, tá? A gente sempre vai estar trazendo tópicos muito importantes para discutir, porque a gente sabe que ser jovem, né, nessa altura do campeonato, acaba que a gente comete uns errozinhos que a gente tem que ter uma puxadinha de orelha, né? Então, espero muito que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Um beijo, até a próxima e siga a gente nas redes sociais. Conexão Pop TVI, Conexão Pop TVI e até a próxima. Então, outra coisa, pessoal, que assim, todo mundo é suscetível a erro, né? Não somos perfeitos, então se alguém errar, não chegue nela e maceta, não. A gente dá uma crítica construtiva, sabe? E nós também temos que entender que nós somos nós e precisamos ter consciência, precisamos ter cuidado de como nós agimos, do que nós falamos, como reproduzimos e também escolher bem quem acompanhar. Eu espero mesmo de todo o meu coração que vocês tenham gostado do programa de hoje. Também quero deixar um abraço à nossa queridíssima Luma, né, Gabi, que infelizmente teve que sair do episódio por questões pessoais, mas olha, eu sei que ela ia dar um show aqui também. Então, fiquem, até a próxima, tchau, tchau! Ok, até a próxima semana. As meninas aí mandando ver no Conexão Pop. Olha, gente, ontem o presidente Lula estava recebendo em Brasília, né, o presidente da Indonésia, Prabowo Subianto, o nome dele. E no momento que o Lula falava com ele, lá no saguão do Palácio, foi abordado por alguns jornalistas que cobrem ali o dia a dia do presidente da República, né? E a abordagem foi da seguinte forma: presidente, o senhor pode falar aí sobre a sanção do presidente Trump, botando 50%, taxando o Brasil em 50%? Aí a Janja estava do lado do presidente, falou, não liga para esse povo não, aí já vem esses vira-latas, né? Não sei se ela chamou a imprensa de vira-lata, alguns dizem que ela chamou os bolsonaristas de vira-lata, outros dizem que ela chamou os americanos de vira-lata, né? Bom, essa reação, né, desproporcional da Janja, mais uma vez, né, com certeza não vai agradar os americanos, se entenderem que a ofensa foi com eles, né?
se deu devido à nota dos Estados Unidos, que já tinha sido feita pelo presidente Trump nas redes sociais, mas foi feita de forma oficial pela Embaixada dos Americanos aqui no Brasil. A nota deles diz o seguinte: na nota, a Embaixada Americana afirma que, entre aspas, né, Bolsonaro e sua família têm sido fortes parceiros dos Estados Unidos e que a perseguição política contra ele é vergonhosa e desrespeita as tradições democráticas do Brasil. Jair Bolsonaro e sua família, né, repercutiram essa nota, que vai mais além. A nota foi emitida pela embaixada após um estado, né, americano aí em Washington ter publicado, né, essa nota saindo do próprio Donald Trump na sua rede social. Olha, no e-mail enviado, né, a representação diplomática que recebeu esse e-mail dos Estados Unidos, da Casa Branca, o Donald Trump já alertava o Brasil, isso antes da reunião dos BRICS, que aconteceu o último final de semana. O presidente americano, neste e-mail, alertava o Brasil para possíveis sanções devido a coisas que o Brasil vem fazendo e que estão desagradando os norte-americanos. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso, essa questão aí que mexe com a soberania, né? Se fala muito em soberania nacional, eu falo daqui a pouquinho sobre isso. Mas no e-mail oficial, na carta, né, que foi emitida ao governo brasileiro, o Trump demonstrava ter conhecimento, né, de tudo que está ocorrendo no Brasil, o apoio do presidente Lula a nações que não são democráticas, nações de ditadura, como a última reunião que ele teve na Rússia, onde estavam reunidos os maiores ditadores do mundo. Uma reunião que só tinha ditador. Todos os ditadores do mundo estavam reunidos na Rússia, no 8 de... aliás, foi 16 de junho, né, se não me engano, comemorando ali uma data da Segunda Guerra Mundial. Só tinha ditador. O que é que o Brasil faz numa roda de ditadores? Ele mostra para o mundo que está se aliando a esses países. Então, os Estados Unidos, gente, tem um serviço de inteligência muito grande e muito hábil. Ele está presente em todo lugar. Nós vimos aí lá em 2012, né, quando vazou aquela espionagem americana através das redes sociais, que até a presidente Dilma tinha o seu telefone grampeado pela CIA. Então eles não são brinquedos, os Estados Unidos não brincam com informação. A informação para os Estados Unidos vale ouro. Os Estados Unidos preza pela comunicação, pela informação. Ele quer ter a informação em primeira mão. Tudo que ocorrer em qualquer país do mundo, os Estados Unidos sabem. Ele tem espiões, ele tem escutas telefônicas, tudo. Lula não conversa nada que ele não saiba, né? É diferente da ABIN aqui do Brasil, né? Que a ABIN, quando tenta fazer alguma coisa, aí os políticos da oposição vão lá e barra. Não, lá nos Estados Unidos não tem isso não. Existe a espionagem profissional dos Estados Unidos e todo mundo sabe disso. Então, tudo que é falado no Palácio do Planalto, nos corredores da casa do Lula, todo mundo sabe, os americanos já estão sabendo. Agora, é claro que tudo isso é em alto sigilo, né? Eles não vão falar isso abertamente. O Lula, quando teve aquela reunião do G20 aqui no Brasil, o Lula se reuniu numa noite, mandou convocar em caráter de urgência no Palácio, à noite, o Procurador-Geral da República, da PGR, né? O Alexandre de Moraes, o Barroso e o Toffoli. Para que seria essa reunião? Aí sabe o que aconteceu no dia seguinte dessa reunião? Foi instaurado um inquérito contra o ex-presidente Bolsonaro. Então, isso deixa claro não só para os americanos, mas para o mundo, gente. Hoje o mundo também está ligado na internet 24 horas. As notícias que a gente sabe aqui, o mundo inteiro fica sabendo. Então, os americanos tomaram conhecimento que aquela atitude do Lula fortalecia o que já sabia há muito tempo, que o Lula que está pedindo ao Supremo Tribunal Federal
essa suposta perseguição aí ao Jair Bolsonaro, né? Alguns acham que é perseguição, outros acham que não, que o Bolsonaro merece ser julgado porque tentou aplicar a GLO ali e dar um golpe de Estado com a GLO. GLO essa que foi aplicada no final de semana no Rio de Janeiro. Tinha exército na rua e isso não foi golpe, mas tudo bem. Aí cabe ao Supremo fazer o julgamento dele, né? Dentro ou não da Constituição. Eles fazem, eles mandam, eles que resolvem. Tudo bem. Aí agora aparece um monte de gente falando, não, porque os Estados Unidos estão se envolvendo no Brasil, isso é errado, nós temos a nossa soberania. Sim, mas quando nós brasileiros pagamos o combustível de um avião da FAB, Força Aérea Brasileira, que deveria estar sempre a serviço do Exército, das Forças Armadas, esse avião se desloca para o Peru, oficialmente, para dar fuga a uma condenada de corrupção. Nós estamos fazendo o quê? A gente não está se metendo na soberania do Peru? Quando o nosso presidente oficialmente vai a uma visita à Argentina e lá desfaz da justiça argentina dizendo que a mulher está condenada lá, a ex-presidente está condenada ilegalmente, que ela deveria ser livre, a gente não está se metendo na soberania da Argentina? Então, que moral nós, brasileiros, temos para falar de soberania, se a gente quer se meter na soberania dos outros? Então, os Estados Unidos se acham no direito também de se meter nas coisas aqui do Brasil. Simples assim. E eles têm mais informações do que eu e do que você. Essas informações que você conhece pela imprensa, isso é fichinha, isso é cafezinho. Os Estados Unidos sabem os diálogos do presidente Lula no Palácio do Planalto, né? Enfim, agora aí o erro do Brasil está em não ter diplomacia, uma diplomacia séria com os Estados Unidos. O Brasil até hoje foi o único país que não visitou a Casa Branca. O único país que eu digo dos grandes, né? Dos países que mais exportam para os Estados Unidos e tudo mais. Não foi sequer chamado, não foi convidado, não recebeu aqui nenhuma autoridade americana. Não teve nenhum diálogo com o governo americano e fez um ato ainda mais agravante. Quando recebeu essa comunicação oficial do governo americano, o governo brasileiro simplesmente devolveu a carta ao governo americano. Bom, quando o governo brasileiro, gente, devolve uma carta oficial ao governo que enviou essa carta, diplomaticamente, ele está dizendo assim, ó, eu não quero negociar com você, eu não respeito essa decisão, eu não aceito essa decisão. Então, o governo americano tomou isso como uma afronta, porque o governo americano, gente, todos sabem, é um governo egoísta, né? Eles só pensam neles, os americanos estão sempre em primeiro lugar. Eles são muito nacionalistas, amam a sua bandeira, o seu país, e eles não querem ser afrontados por ninguém. Então o Brasil afrontou os Estados Unidos verbalmente pelo Lula, quando o Lula disse, se o Trump quiser que faça isso, faça aquilo, debochando, né? Devolvendo uma comunicação oficial. Então, quando o país, vou repetir aqui, quando o país devolve uma carta oficial a outro país, ele está dizendo assim, ó, eu rasgo isso aí, para mim não serve, estou devolvendo para você, eu não quero negócio com você. Fechou a porta de negociação. E agora? Como é que ele vai chegar lá e negociar? Negociar o quê? Ele não tem a carta na mão mais, a carta foi devolvida. Isso é diplomático, isso é um erro grosseiro diplomático. O país que faz isso é como se estivesse declarando guerra a outro país. Não, eu não quero negócio com você. E os Estados Unidos é aquele menininho mimado, né? Que não aceita provocações. Eles não aceitam provocações. O Trump ontem falou ainda que o Brasil, encabeçando esse movimento do BRICS para enfraquecer a moeda americana, está mexendo com o símbolo americano, o maior símbolo americano, que é o dólar. Então, tem várias coisas, não é só o Bolsonaro. O Bolsonaro está sendo uma cortina, né, de fumaça que os Estados Unidos estão fazendo nessa taxação ao Brasil, né, nessa punição ao Brasil.
Na verdade, são vários fatores que vieram ocorrendo ao longo do tempo e que deu, né, para os Estados Unidos. O Trump segurou até onde deu. São várias provocações, são processos contra empresas americanas, inclusive do próprio Trump, né? A Rambo foi expulsa praticamente do Brasil. O Alexandre de Moraes queria banir a empresa, foi aquela confusão. Inclusive, o Alexandre de Moraes está sendo processado pelo Trump lá nos Estados Unidos. E vem as queixas do Eduardo Bolsonaro, do próprio Bolsonaro. Eles, como eu disse, acompanham fielmente aí, através da CIA, da sua inteligência, eles sabem tudo o que acontece aqui no Brasil, sabe mais do que eu e do que você, com certeza, né? E eles não dão ponto fora do nó, né? Os Estados Unidos sabem o que estão fazendo. Então, o Brasil que se cuide, aprenda a negociar, seja humilde. Acho que o Lula poderia provocar uma ida dele, tentar forçar um convite para ir lá nos Estados Unidos e se preparar para até ser humilhado, como foi o presidente da África do Sul, porque o Trump está com ele por aqui. Se ele for lá, vai humilhar ele publicamente. Não tenha dúvida disso, né? Eu acho que ele está fechando as portas dia a dia para uma possível negociação. Bom, dito isso, o que é que o Brasil sofre com isso, né? Quais são os produtos brasileiros mais exportados para os Estados Unidos? E o que é que você, cidadão comum, pode perder com essa taxação, né, para o negócio do Brasil? Bom, inicialmente eu vou falar aqui dos produtos, né, que mais são exportados para os Estados Unidos aqui do Brasil. Você tem aí as frutas, em primeiro lugar aí, dos produtos alimentícios, frutas e legumes, mas frutas principalmente, inclusive saindo ali do Vale do São Francisco, né, de Petrolina, saem aviões todo dia, com mangas, uvas e por aí vai. Nós temos aí, entrando na categoria dos alimentos, o café brasileiro, ao lado do café colombiano, né? É um dos produtos mais consumidos nos Estados Unidos. Depois do café, ainda falando nos alimentos, nós temos a carne brasileira, que depois que a JBS, né, que é aquele frigorífico que monopolizou o mercado da carne aqui no Brasil, pegou o dinheiro do BNDES e investiu no frigorífico lá nos Estados Unidos, é o que mais leva carne, né, do Brasil para lá. Eles também são donos daquela outra empresa de embutidos que produzem, né, linguiças, calabresa, aquela salsicha, frango, coisas do frango, né, derivados do frango. Tudo isso também é exportado lá para os Estados Unidos. E você tem, fora os alimentos, você tem o aço. O aço é, sem dúvida alguma, quem mais traz dividendos, né? E também o alumínio, né, que faz parte do aço, é outra categoria, alumínio. São produtos aí mais exportados, né? Então, o ferro, aço, o alumínio, né? Café, as aeronaves brasileiras fabricadas aí pela Embraer, né? Os aviões brasileiros também são muito exportados. Nós temos outro tipo de ferro, que é o ferro gusa, né? Um ferro grosseiro, sucos de fruta, a carne eu já falei, né? A celulose é muito exportada para os Estados Unidos, óleos combustíveis e equipamentos de engenharia. Agora, o que é que a gente traz dos Estados Unidos? Você sabe? Quase tudo, meu amigo. É muita coisa que a gente traz dos Estados Unidos. Isso aqui, ó, a maioria, componentes, muita coisa vem dos Estados Unidos. Softwares, todo software que a gente abre aqui nos nossos aplicativos aqui do celular, no computador, na televisão. Você liga uma televisão, tem um software ali. Você vai fazer qualquer coisa no seu relógio, tem um componente americano. Muita coisa, não dá para enumerar aqui. Você já começa de manhã usando alguma coisa americana, sem medo de errar. Eu diria que tipo assim, 70% de coisas que a gente usa tem componente ali americano. Então é muita coisa. Na verdade, o Brasil tem até um superávit lá, né, nos Estados Unidos, ou seja, o Brasil compra mais do que vende para os americanos. Ah, Barbosa, e por que essa preocupação, então, né, com essa taxação?
É que isso, com certeza, vai enfraquecer a balança comercial para o Brasil. Isso vai dificultar ainda mais as coisas para o governo Lula, porque hoje o superávit do Brasil é grande na balança comercial, não só para os Estados Unidos, mas para o mundo inteiro, né? A gente vende mais do que compra. Mas o Brasil está sentindo na pele agora o que fez com a China no início desse governo. O Brasil taxou a China lá também em 50%, que depois virou 100% nas blusinhas e tudo mais. Hoje, qualquer coisa que você compra da China, você está pagando 100% de imposto, né? Juntando com as taxas. Então, é isso aí que está acontecendo. Agora, o que é que melhora na sua mesa, no seu dia a dia? Se isso realmente for à frente a partir do dia 1º de agosto, essa taxação vingar realmente, se o presidente Trump não voltar atrás, a gente não sabe, né? A carne vai diminuir a exportação. Provavelmente, se eles não conseguirem outro mercado para exportar essa demanda que vai sobrar dos Estados Unidos, a carne vai sobrar mais no Brasil, então vai baixar o preço da carne no Brasil. Deve baixar o preço do frango, dos embutidos, né, do café. Então isso é bom. Para o brasileiro vai ser bom, porque ele vai consumir produtos de qualidade, porque na verdade o Brasil é assim, ele é obrigado a exportar só coisa de qualidade, ele não pode exportar qualquer coisa. Então primeiro ele pega o melhor e exporta, e o pior fica para o brasileiro consumir. Se houver uma rejeição de países como os Estados Unidos e outros que consomem muito nossos produtos, aí esse produto de alta qualidade não tem mercado, vai sobrando aqui dentro do Brasil. Então, para nós brasileiros, isso é bom. Agora, no geral, para o Brasil como um todo, isso é ruim porque a balança comercial do Brasil tende a pesar menos a nosso favor, né? Mas vamos ver então o que é que isso vai rolar lá na frente a partir do dia 1º de agosto. O papo que mais rola nas redes sociais de ontem para cá é esse. Inclusive a direita conseguiu emplacar mais uma hashtag na internet, né, desde ontem, deixando claro que a culpa é do presidente Lula por tudo isso que está acontecendo. A esquerda está tentando emplacar em cima dos bolsonaristas, do Bolsonaro e do filho dele, né, o Eduardo Bolsonaro. O próprio Eduardo Bolsonaro já disse ontem na internet, se vangloriando, né, que ele conseguiu esse intento lá, trazendo para ele esse ônus e esse bônus também, né. O Figueiredo também, que é blogueiro, é jornalista, trabalhou inclusive na Jovem Pan, ele está nos Estados Unidos exilado, né, está como exilado político, e ele publicou ontem que também conseguiu, que ele estava tentando, junto às autoridades americanas, há muito tempo, algum tipo de sanção para o Brasil, para ver se o Brasil barra essa vocação do Alexandre de Moraes de botar todo mundo de direita na cadeia, que é essa a intenção que parece que ele está conseguindo, né? Então, vamos para frente, vamos esperar o 1º de agosto para ver se realmente, né, isso vai vingar de alguma forma. Se vingar, muita coisa vai acontecer, inclusive isso que eu falei há pouco, a sua mesa vai ficar mais farta porque os produtos tendem a ficar mais baratos, né? E o presidente Lula também ontem já se reuniu com o Geraldo Alckmin, com Simone Tebet, Haddad, né? E eles já estão também traçando estratégias de tentar achar outros países que consumam os produtos brasileiros, que com certeza vão, ficando mais caro, não vão para os Estados Unidos, porque lá ninguém vai consumir um produto mais caro, tá certo? E esse 50% não é tudo, porque o Brasil já tinha recebido uma taxação de 10%. Esse 50% ele vem a somar com os 10%. Então, na verdade, a gente já tem aí, a gente está falando aí de 60% de taxação. E com essas bobagens que o governo do Brasil vem fazendo e está falando, provável até que isso pode aumentar, porque o Trump é assim, né? Você viu como a China virou uma guerra, né? Chegou a 150% de imposto. Aí a China teve que negociar com os Estados Unidos, conseguiram baixar ali para 45%. Então, se o Brasil não tivesse canal de negociação, a coisa tende a ficar difícil para o Brasil. O Vitor já tá chegando aqui, né, Vitor? Para o Café com Poesia. Pode passar por ali, Vitor, por trás aí do telão. A gente já vai aqui para o quadro Café com Poesia. Daqui a pouquinho eu vou ter mais informações para você. Vamos falar de outras coisas que estão acontecendo aí no Brasil, né, e também no mundo, né? Vamos então agora ao quadro Café com Poesia e Cinema, com o Vitor, que vai falar inclusive os conteúdos que estão no streaming e que outros que já vão entrar a partir de hoje, né, isso, Vitor?
certeza. Então o Vitor vai falar já já aqui no quadro Café com Poesia e Cinema. Vamos lá. Este conteúdo é uma obra independente. Seus comentários e opiniões são de responsabilidade dos seus idealizadores, não refletindo pensamentos e opiniões da emissora TVI. Muito bom dia para você que está assistindo a programação da TVI. Eu sou o cineasta Vitor Augusto Xavier e hoje, pessoal, temos um episódio mais do que especial, tá? Hoje, infelizmente, não estou com meu pai ficou em casa hoje cuidando da minha mãe, né? Minha mãe, ela está se recuperando de uma questão de saúde, vai ficar bem, graças a Deus, mas por enquanto eu estou aqui em carreira solo, por enquanto, né? Olha, nós temos uma grande novidade antes de eu começar aqui o nosso programa, que é a seguinte: o nosso streaming oficial, o TVI Play. O TVI Play já é o nosso portal, né, que fica na internet, tviplay.com.br, mas agora nós temos uma novidade muito grande, uma novidade muito bacana para todos que gostam de cinema, que é o TVI Play Streaming. No site do tviplay.com.br você pode agora curtir produções regionais, produções locais, grapiúnas, com a alma nordestina, tá? A gente está com um projeto muito bacana de proporcionar para vocês o melhor do cinema nacional e quem sabe em breve internacional. Então é uma plataforma que está se construindo, está nascendo agora, em breve nós vamos fazer um evento para divulgá-la e tem muitos filmes, muitas produções muito bacanas nessa plataforma. Inclusive, uma delas vai estrear aqui hoje no meu programa, tá? Vou ter o prazer de exibir para vocês em primeira mão o documentário que eu produzi recentemente sobre o Abrigo São Francisco de Assis, tá, pessoal? Um documentário de 20 minutos, mas que conta a história de 100 anos da instituição. Então vou pedir para o nosso diretor Cássio colocar algumas imagens do documentário e algumas imagens do abrigo também, tá? Nós temos aí fotos antigas que foram restauradas. Eu passei por um processo de pesquisa muito grande, um processo de pesquisa muito minucioso. E aí, inclusive, nós estamos vendo as imagens iniciais do documentário. E vamos também ver, Cássio, algumas fotos do abrigo antigas, tá? Inclusive fotos aí da presidente Lourdes Dantas, que até hoje é presidente, isso mesmo. Ela tem 92 anos, pessoal, mas tem uma longevidade, uma qualidade de vida impressionantes, tá? Então a Maria de Lourdes Dantas, que é essa que está aparecendo na tela agora, ela é presidente da Associação das Senhoras e Voluntários de Caridade de Itabuna, entidade responsável pela manutenção do Abrigo São Francisco de Assis, uma das instituições de longa permanência para idosos mais tradicionais da cidade, com forte atuação comunitária. Lourdes Dantas é conhecido por seu comprometimento com a causa dos idosos e pela dedicação constante à manutenção da dignidade e do bem-estar dos cerca de 90 moradores acolhidos atualmente no abrigo. Nós estamos vendo aí algumas imagens antigas do Abrigo São Francisco. Essas fotos eu tive acesso, nós escaneamos, voltamos literalmente no tempo e é um processo muito gostoso, um processo muito regozijante para quem está fazendo, principalmente para um cineasta que está ali realmente investigando o passado. Nós temos também aí fotos dos bastidores, tá? Dessa produção tão bacana que eu tive o prazer de participar e de dirigir, tá? Vamos ver se a gente coloca aí algumas fotos da produção. Aí, inclusive, fotos do abrigo, né? Ali o nosso gestor Davi Dantas e Mara Vitória, um abraço para eles, que estão ali em companhia de outros colaboradores, que sem essa equipe o abrigo não seria o que é hoje, tá? E claro, aí inclusive bastidores aí com a minha pequena grande câmera, aí eu entrevistando uma das internas, né, a dona Naira, que faz aí um depoimento maravilhoso, um depoimento tocante sobre a sua ida para o abrigo, né, os motivos que a levaram
aí ao abrigo. Então, são depoimentos, além desse, muito emocionantes, tá? Que vocês vão assistir aí agora com exclusividade da TVI, tá? Esse filme, pessoal, é um original TVI Play, assim como outros que vão ser lançados em breve, tá bom? Então, aí nós estamos vendo outras imagens da instituição, é uma instituição centenária, uma instituição essencial para a nossa sociedade. Nós tivemos um evento de lançamento, né, inicialmente no Cidadele, em novembro de 2024, e agora tivemos o evento oficial de lançamento, que inclusive teve cobertura exclusiva, tá, da TVI, que é esse evento que vocês estão vendo aí. A TVI, ela teve exclusividade nessa cobertura e eu tive o prazer de falar aí algumas palavras sobre esse momento. Então o filme foi exibido para convidados, né? Foi exibido inclusive para os idosos, eles adoraram, fiquei assim imensamente honrado por isso. E esse que está falando agora nesse momento é o Davi Guimarães, que é o atual gestor do abrigo em companhia da senhora Lourdes Dantas, tá bom? Então vamos assistir, pessoal, o documentário, mas antes eu quero falar um pouco aqui sobre um assunto muito interessante envolvendo essa produção, que é a trilha sonora. Olha, a trilha sonora desse filme, ela foi feita por uma banda local, uma banda realmente grapiúna, do meu amigo queridíssimo, ex-professor e jogador de xadrez, meu companheiro de xadrez às sextas-feiras lá no shopping, que é o Ramon de Freitas Ribeiro, tá? Ramon de Freitas Ribeiro, ele compôs a trilha sonora que vocês vão escutar, apreciar e degustar nessa produção maravilhosa, tá? Então a trilha que eleva o nosso espírito, uma trilha que transporta a gente para o universo do Abrigo São Francisco. Então, o nosso diretor Cássio me mandou alguma mensagem por aqui pelo estúdio. Diga lá, Cássio. Nada não? Pronto. Então, vamos agora passar o documentário 100 anos do Abrigo São Francisco de Assis, um século de vida. Espero que vocês gostem e fique ligadinho na TVI, porque tem muita programação bacana chegando. E nós temos novamente, lembrando, nós temos agora o streaming, filmes, séries e muito mais para vocês no portal que está passando aqui embaixo, tviplay.com.br. Acessem, se divirtam, degustem um pouco da nossa cultura grapiúna e regional. O Nordeste tem as melhores produções. Um abraço para vocês e até o próximo Café com Poesia e Cinema. Fique agora com o documentário 100 anos do Abrigo São Francisco, produzido pela ABS Filmes. Comecei aqui cantando com eles, cantando música de roda, cantando, vinha para as missas quando tinha, porque eu peguei várias etapas aqui, né? Peguei também no período das freiras, peguei com os padres, e nós tínhamos assim esse relacionamento. As famílias, era médico, era família de advogados, pessoas da comunidade e até deputados que viviam, se dedicavam aqui. Naquela época não existiam programas sociais. E a instituição sobrevivia apenas das bonificações daqueles que podiam ajudar. E eu peguei esse desafio com ela no ano de 2008, já era um trabalho feito por
Dr. Dagoberto Brandão, que ele tinha feito essa planta, estava guardada, ela pediu autorização para que a gente pudesse dar encaminhamento e nós fomos ao Poder Público Municipal para então prover a regularidade dessa área do abrigo. Mas foi muito difícil. Foi muito para mim também, porque eu tinha minha casa, eu tinha marido passando, logo depois ele faleceu, em 2016. Foi quando eu assumi realmente como presidente, para continuar como estou. Mas a diretoria ficou doente, tudo, foi um grupo grande que já foi embora. A estrutura do abrigo é muito grande, né? Nós temos aqui, para você ver, a nossa capela, que ainda passa por essa necessidade de fazer uma pintura, uma limpeza. Ali nós temos um depósito ali no alto, que é uma estrutura onde nós guardamos e armazenamos toda a nossa parte de equipamentos. A gente conseguiu parceiros de extrema relevância, pessoas que tinham regularidades em doações. Graças a Deus, a comunidade tem sido muito parceira, nos ajuda bastante. Nós tivemos duas coisas aqui muito importantes, que foram 2 projetos desenvolvidos por duas organizações aqui, 2 empresas. Uma que foi o Grupo Velanes, onde foi feito um projeto através do pessoal técnico deles e ofereceram para a instituição uma área de lazer. É uma área assim multidisciplinar para atividades sociais. As vozes que tu escutas e não consegues decifrar são notas mudas perdidas no mar, perto da escuridão. Luz que nunca chega e nunca é acesa, para sempre presa na correnteza, perto da multidão, sem nenhuma razão, sem nenhum coração, confusa intuição que nunca diz não. A gente entra aqui de manhã, só sai de tarde, né? Só chega em casa para dormir e fica mais tempo aqui com eles. Entendi. E como é que você vê assim, as dificuldades daqui? O que é que tá mais precisando? Vixe, de tudo. Tá precisando de tudo? De tudo, né? Acho de tudo, assim. As cadeiras de roda mesmo deles estão feias, precisando, né? Aqui precisava, fazer, né? Botar uma cerâmica, né? Porque as cadeiras de roda a gente fica com medo. Eu mesmo não pego eles na cadeira de roda, porque eu fico com medo até de virar, porque é o chão, né? Grosso. Aí, coisa. Então, pra mim é um bocado de coisa. Aqui, ó.
Helena, apresentar a dona Helena. Ela já estava toda feliz de fazer a televisão. Helena, a Iquita. Tá não, tá toda bonita, tá toda lindona. Aí, ó, aqui são as florzinhas do jardim da nossa casa. Meu nome é Francisca Maria de Souza, tenho 90 anos. E eu vim morar aqui porque eu achava que era melhor para mim, porque eu era muito sozinha. Eu ficava sozinha, as pessoas que moravam comigo tinham necessidade de sair, não é? Então eu ficava, a maioria, sozinha. E eu acho melhor vir para aqui, porque aqui tenho minhas amigas, o pessoal aqui me trata muito bem. Todo mundo, eu acho que gosta de mim. Eu sou um camarada que nasceu em Almadina, Bahia, ali perto de Quaraci. E aí morei muito tempo em Bicaraí, depois mudei para Itabuna, cheguei para Itabuna menino, me criei aqui. Aí andei por aí, Salvador, São Paulo e tal. E hoje estou aqui, né? Eu gosto do relacionamento aqui com o pessoal. Aliás, que eu sou um camarada que eu me dou bem com todo mundo, sabe? Quem sou eu para criar problema com ninguém? Quem sou eu? Hã? Eu sou um grão de areia no mundo. Eu não sou nada. Então eu tenho que respeitar todo mundo, conforme me respeitem também, e eu vou vivendo. As coisas que não se misturam são verdadeiras, não se estragam. Em qualquer situação, Então nós temos aqui um trabalho que foi feito pelo Grupo Chaves, aqui onde fica o posto de enfermagem, funciona 24 horas, e fizemos aqui dentro uma divisão da nossa unidade do banheiro, com um leito de observação, e aqui o leito para poder ter a área de descanso deles, né? A sala de descanso dos plantonistas. Nós temos aqui 3 leitos que ficam à disposição para poder, se tiver alguma situação de um agravamento maior, uma necessidade de um suporte de oxigênio, do que for, uma emergência, a gente tem como assisti-lo aqui dentro. Então aqui já acolheu bastante pessoas de várias regiões. Itajuípe, Quaracipe, Ajangi, Guararema. Então vinham pedir apoio aqui e sempre tinha um jeitinho de ficar. Nós temos aqui um projeto já encaminhado, terceiro desafio, de melhorar a infraestrutura, que de toda a parte física nossa, nós temos aí o refeitório, que ainda não foi contemplado, e temos também a nossa lavanderia. A lavanderia lava aqui 400 kg de roupa por dia. Nosso consumo de água aqui chega a 10 mil litros de água dia. E lá nós temos os equipamentos que fazem esse trabalho, não são profissionais, são equipamentos domésticos. Conseguimos umas máquinas muito antigas que utilizamos e que nos ajudam, que conseguem lavar mais a parte de roupas de cama, que nós temos um peso mais significativo e um volume maior todo dia, mas nós precisaríamos modernizar esse processo. E aqui temos a unidade nossa feminina, ambiente de coletivo feminino, onde já sofreu também algumas reformas e esquadrias que foram montadas. Oi, como vai você? Como é que tá? Tudo bem? Tudo bom, né? Ela me chama de papai. Essa é a minha filha mais velha. Né, Nice?
Como é que vai você, Nice? Você está se sentindo bem? Está tudo bem aqui? Quanto... É? Quanto tempo você já tem aqui, Nice? Foi. Também, não foi? Nice tomou uma queda, Nice teve uma fratura e já recuperou e está aí durinha, direitinha. Já está quase 20 anos aqui, Nice, como nossa hóspede, né, Nice? Eu fiquei em casa sozinha após o falecimento de minha mãe e meu filho. Fiquei 1 ano, mas não gostei, estava muito monótono. Eu saía para encontrar com as amigas, mas as amigas têm ocupações, têm interesses diferentes. E aí eu estive aqui no abrigo, gostei, retornei, gostei mais ainda e resolvi me instalar aqui. E aqui estou. Aprecio muito o dia a dia da gente, porque tem a parte de psicologia, tem a parte de educação física, tem a parte de recreação, a parte de saúde. Então, engloba todas as necessidades básicas do idoso e um acompanhamento carinhoso, que eu acho fundamental. Já trabalhei no Hotel 10, lavava roupa, mas depois não aguentei, saí. Mas a patroa disse, ô, não sai não, subir escada, descer escada é brincadeira para lavar roupa. Eu sou filha de Itabuna, estou aqui no Sobriga e estou gostando de todos o pessoal daqui, que tudo me trata bem, né? Estou me sentindo bem aqui no Sobriga, né? Todo mundo me trata bem aqui, estou gostando daqui. Sou um cidadão atualizado, leio o suficiente, gosto de prosear, dançar, falar da vida dos outros, que a minha também está por aí bastante falada, mas não falo do meu próximo com hipocrisia e falsidade. Faço comentários normais, tipo brincadeira e gozação. Ela que é chefe? Ela. Quem é? Eu cheguei aqui, ela já era. Ah, tá. Eu fiquei viúva 2 vezes e eu perdi um filho com 24 anos e tenho um outro filho que me visita, vem aqui, ele chama Paulo Rogério. Ele vem aqui, ele me visita, ele me leva para passear, me leva para viajar. Um dia eu estava na igreja e tinha uma senhora que falou para mim, Irmã Maria, eu vou levar, a senhora está muito sozinha. A senhora quer ir morar lá em casa? Eu falei, como que eu vou morar na casa da senhora? Ela falou, morando. Aí eu fui. Eu fiquei 10 meses na casa dela. Aí eu pedi para ela que arrumasse um asilo. Ela falou, Irmã Maria, não é asilo, é abrigo. Eu sei onde tem. Aí ela veio aqui, conversou e me trouxe para cá. Eu vim sem ordem do meu filho. Eu vim porque eu não queria e não quero atrapalhar a vida dele com a esposa. Então eu vim para cá, mas eu amo esse lugar aqui. Eu gosto das pessoas, eu gosto das meninas que trabalham, eu gosto da comida, eu gosto de tudo aqui. Eu amo isso aqui. Eu gosto muito disso aqui. Então, aqui é a minha casa. Eu sempre falo, quando ele me leva para viajar, eu falo, eu quero ir para casa.
porque estou com saudade da minha cama. Quero ir para casa. Eu gosto muito disso aqui. Aqui é o meu lar. Tem pessoas de trazer 1 quilo de farinha, um açúcar, um café, daí no portão. Quer dizer que há bondade. As igrejas, principalmente as igrejas evangélicas, os colégios, traz doação. O que nós estamos fazendo é para deixar para um bom tempo pela frente e digo a você que aqui, com o acolhimento que eu tive aqui, com a experiência que eu vivi aqui, estou vivendo com minha mãe, que se ela não estivesse aqui talvez já tivesse ido, mas aqui dentro ela tem tido todo tipo de suporte e de assistência, aumentando exatamente a sua condição de vida e de qualidade de vida também. Eu só tenho a dizer que a instituição hoje para mim me marca muito, como um trabalho que eu faço, que é um trabalho que fazemos isso porque precisamos servir ao próximo. E o abrigo cada dia está melhorando mais. Eu espero que a comunidade assuma o Abrigo São Francisco como um membro de sua família, de sua casa. E assistimos agora, pessoal, tive o prazer de exibir aqui para vocês, em primeira mão, o documentário Abrigo São Francisco, um século de vida, tá? Espero que vocês tenham gostado e lembrando, esse documentário está disponível no nosso mais novo streaming dentro do portal tviplay.com.br. Essa e outras produções locais e regionais maravilhosas. Olha, nós vamos ficar agora novamente com o nosso mentor, querido Barbosa Filho, para dar continuidade aqui com o TVI News. Um abraço para vocês e seja bem-vindo, Barbosa. Ok, Vitor, até a próxima semana aí com o quadro Café com Poesia e Cinema. Mas já que você está aqui ainda nos estúdios, eu vou dar uma notícia boa aí para o cinema. Clássicos do cinema francês vão ser uma constante na programação do Cineclube Cinematográfico nos meses de julho e agosto. Isso porque se inicia no próximo sábado agora, dia 12, o ciclo francófono do cinema e cineasta. A mostra integra a programação do Cineclube junto com outras exibições desta iniciativa idealizadas pelos cineastas e programadores baianos, Camille Queiroz e Fabrício Ramos. As exibições vão acontecer sempre aos sábados e domingos pela manhã, às 10h30 e algumas quartas-feiras à noite no Cine Datem Passel, do circuito de Sala de Arte, né? Está aí em Salvador,
Pena que não é aqui, né? Mas pode ser trazido aqui para o interior, né? Uma proposta muito inteligente, muito bem-vinda, né? Que vangloria o cinema regional, o cinema local. E com certeza, e uma das nossas ideias, né, Barbosa, é com o TV Play justamente criar esse ambiente cinematográfico, trazer essas produções para cá. E quem sabe aí fazer cineclubes, né? É, exatamente. Olha aí, amostras promovendo a TVI, inclusive, em nome da TVI. É isso aí. Olha, gente, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que proíbe o uso de animais vertebrados vivos em testes de ingredientes ou de produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes, inclusive para averiguar seu perigo, sua eficácia ou sua segurança. O texto será enviado à sanção presidencial. Os deputados aprovaram em plenário ontem, né, quarta-feira, dia 9. Um substitutivo do Senado para o projeto de lei 3062/22, antiga PL 6602 de 2013, de autoria do ex-deputado Ricardo Izar, de São Paulo. O projeto já havia passado pela Câmara em 2014. Para o relator da proposta, né, o deputado Rui Carneiro, do POD, ou do Podemos, né, da Paraíba, manter a experimentação animal como prática dominante representaria não apenas uma falha ética, mas um retrocesso científico em descompasso com os avanços da biomédica, né, e com os compromissos assumidos na produção do bem-estar animal. Realmente é até uma perversidade, né, com os animais. Eu concordo aí com o texto. Agora sim, entre testar em animais e testar no ser humano, eu prefiro que teste nos animais. Mas a lei não diz isso e, se for sancionada pelo presidente, vai valer aí para todo o Brasil, né, esse teste químico em animais. Olha, gente, o comerciante que assassinou a ex-companheira, né, por feminicídio brutal na Massaranduba, foi condenado a 56 anos de cadeia. Massaranduba é um bairro da periferia de Salvador, né? E esse crime aconteceu. A mulher dele, a ex-mulher, né? A ex-companheira, o nome dele é Diego dos Santos Andrade, ele tem 38 anos, foi condenado a 56 anos e 6 meses de prisão em regime fechado, por matar a facadas a sua ex-esposa Raquel da Silva Almeida, que tinha 34 anos. E ainda tentou contra a vida do enteado, hein? Um adolescente de 13 anos. O júri popular ocorreu ontem no Fórum Rui Barbosa, em Salvador. Crime bárbaro, gente. Foram várias facadas, né, que ele desferiu aí na ex-esposa, e o crime bárbaro. E foi condenado aí a 56 anos. No Brasil, ninguém fica preso mais que 30 anos, né? Mas como a pena foi muito alta, então ele deve cumprir os 30 anos. Em regime fechado, acredito eu, né? Porque muitas vezes tem ali as regalias, né? Cumpre um terço da pena por ser réu primário e tal, mas como foi condenado com 56 anos, eu acho que dificilmente ele vai ganhar essa progressão de pena, né? Justiça foi feita aí. Olha, vamos falar um pouquinho de esportes. Nós tivemos a desclassificação do Vitória na terça-feira, na Copa do Nordeste, perdendo para o Confiança. O Confiança, que é da Série D do Campeonato Brasileiro, ganhou do Vitória em Salvador. Com isso, o Carpini foi dispensado do Vitória, né? Eu acho que ele não tem culpa. O Vitória desmontou o time todo, vendeu 8 jogadores, foram liberados pelo Vitória, vendido, negociado, né? E aí, o técnico não vai fazer milagre, né? Sem jogadores bons para escalar. Mas, enfim, ele foi muito criticado depois dessa derrota, né? Vergonhosa, disse o presidente, o Mota, e aí demitiu o Carpini. Aí traz agora o Carille. O Carille, gente, foi auxiliar técnico do Tite. Depois teve a oportunidade de assumir ali o Corinthians, fez até um bom trabalho, mas é um técnico retranqueiro, costuma ganhar só de 1-0 quando está com time bom. Eu não sei o Vitória, né? Pegou o Santos na Série B, fez um trabalho bom, mas o Santos tinha um time bom. Será que no Vitória, com esse time mediano, ele vai conseguir fazer alguma coisa? Não sei, né? Vamos ver. Não sei se milagre funciona no futebol. Por sua vez, o Bahia, que é o maior rival do Vitória, né, aqui na Bahia,
ontem venceu o Fortaleza. Fortaleza que vencendo uma pedra no sapato, né, de muita gente, mas perdeu para o Bahia ontem. Jogo único, né, jogo só de ida. O Bahia tem a vantagem de jogar em casa porque fez a melhor campanha e venceu o Fortaleza por 2-1. Né? Comemorou bastante, a torcida compareceu em bom número ao estádio Otávio Mangabeira, a antiga Fonte Nova, né, hoje conhecida como Arena Fonte Nova. E aí você viu o primeiro gol do Bahia, né? Os dois times são tricolores, as mesmas cores, né? Coincidentemente aí azul, vermelho e branco. Mas o Bahia estava com esse uniforme aí que é tradicional, né? Também, ao lado da camisa branca, né? Essa camisa aí é muito tradicional do Bahia. E o Fortaleza jogando de branco. O Bahia agora classificado vai pegar, essa aí foi a falha do goleiro, né? Do Fortaleza. O Bahia agora pega o Ceará, outro time cearense, né, nessa disputa da Copa do Nordeste. E o que se esperava não vai acontecer, que seria um possível Bavi na final da Copa do Nordeste. E aí tá o João Lucas comemorando aí, né, com um jogador que inclusive já atuou lá no Fortaleza, né. E ele que fez o gol aí. É o Caio Alexandre, né, o Caio Alexandre, número 19, ele que fez o gol. Esse golaço aí, né? O goleiro falhou, mas problema do goleiro. E aí comemorou muito aí com a turma do Bahia aí. Caio Alexandre, ontem foi a noite dele, né? A lei do ex, porque ele já jogou lá no Fortaleza. Bem pouco tempo, né? E aí o gol de pênalti. Segundo gol do Bahia. Esquadrão de Aço que venceu ontem na Arena Fonte Nova, em Salvador. Ok. Então tá aí os gols do Bahia. No final, o Rogério deu uma entrevista e perguntado aí sobre reforços, ele desconversou um pouco e disse que nessa janela que se abre agora, no meio do ano, não deve fazer grandes contratações. Se fizer uma ou outra ali pontual, disse o Rogério Ceni, que está sendo sempre cobrado ali por contratações. Vamos ouvir um pouquinho o que ele falou aí. Primeiro tempo bom, no segundo tempo, tecnicamente, a gente não conseguiu desenvolver como no primeiro, mas em matéria de comportamento e competitividade, eu acho que todos tentaram fazer o seu melhor. David muito bem no jogo aéreo, como se falou, eu acho que é um fator importante para um time que é baixo, que não é um time tão alto, né? O Santi também ajuda bastante, mas é impressionante o David como ele toma conta da área quando está bem posicionado. E seguimos na competição, acho que esse é o principal. Estamos numa semifinal de Copa do Nordeste. Nem sei para quando, né? Porque não tem data marcada, mas para o futuro. Boa noite, professor. Parabéns pelo triunfo, pela classificação e bom revê-lo. A gente falou de calendário apertado. E no sábado já tem um outro jogo pegadíssimo contra o Atlético Mineiro pelo Brasileiro para manter a boa rotação que vinha antes da parada. As mudanças que foram feitas, o senhor já explicou que o time deu uma baixada, mas também foi pensando no Galo e pensando no jogo do América? Eu acho que foi pensando também, boa noite, pensando também nos jogadores. Nós trocamos 5 dos 6 homens de frente, o único que se manteve, que é o que normalmente aguenta até o final dos jogos, é o Jean Lucas, né? O Juba começou a avançar mais do que o necessário em um determinado momento do jogo, no lado que o Marinho nos dava maior trabalho até a entrada do Breno, foi o Marinho mesmo daquele lado. Talvez o Juba tinha que ter segurado um pouquinho mais, né? Mas nós trocamos, o Chico Pulga hoje cansou, que não é também, ele consegue normalmente um pouco mais. Ademir cansou, William cansou. Então nós fomos trocando de acordo, o Caio principalmente pelo cartão amarelo naquele momento, né? Já ele é o cara que fica mais atrás, não é o ponto mais alto dele a marcação. Então nós colocamos o Nico ali. As substituições já eram pensadas no sentido de que não houvesse lesões no começo da temporada. E, logicamente, um ou outro caso também pensando já no jogo de sábado e depois pensando no jogo de terça. E afinal de contas, nós tentamos fazer um elenco para poder usá-lo. Então, eu sei que às vezes um jogador não entra tão bem, não, poderia ter segurado um pouquinho mais no campo, mas o objetivo é manter esses caras vivos o maior número de tempo possível, porque são 10 jogos em 30 a 31 dias. É um jogo a cada 3,1 dias.
Então nós temos que rodar, independente da situação, do jogo, correr riscos às vezes, mas se nós montamos um elenco é para usufruir dele, principalmente nas posições que nós temos mais reposição, que é no meio campo. Mais de velocidade, um pouco mais de habilidade de 1 contra 1, né? Eu particularmente acho útil pelo centro melhor. Ele ressaltou que gosta de jogar pelo lado, vamos tentar usufruir dele da melhor maneira possível, quando necessário, nas duas posições. Boa noite, Rogério. Eu queria saber como você avalia a situação do gramado da Fonte Nova, tendo em conta que o último jogo oficial foi no dia 8 de junho com a equipe feminina. Eu acho que teve a troca parcial, né, do gramado, acho que está com bastante areia no momento. É um processo que eu entendo que faz parte, a bola está quicando um pouco mais do que o normal, acredito que a areia vai baixando, se molhar, se cuidar bem. De se destacar que menos grama saiu do gramado, acho que até pelo corte da grama soltou menos grama. No final do jogo você olha, o campo está menos machucado do que normalmente. Agora deve demorar ainda, esses 3 jogos talvez a gente sofra um pouco mais pelo gramado, pela quantidade de areia, que vai melhorar com o passar do tempo, ao menos o que a gente espera é que o gramado aguente e suporte mais. Não está o ideal hoje, não, mas eu acho que para o futuro o trabalho que foi feito pode ser benéfico para preservar um pouco mais o gramado, com o número de jogos altíssimos que tem até o final do ano. Boa noite, Rogério. Parabéns pelo triunfo. Muito se falou durante esse mês de junho, o debate durante a Copa do Mundo de Clubes, que era entre você manter a sua identidade, independente do seu adversário, ou se adaptar às características do seu adversário. Muito se falou por causa do jogo do Flamengo e do Fluminense, né? A eliminação e a classificação. Eu acho que esse debate é válido para o Bahia, que, por exemplo, essa sequência de 3 jogos em casa, são 3 times bem distintos, com propostas de jogo distintas. Fortaleza, Galo e América. Aí daqui a 2 semanas tem um jogo contra o América lá na Colômbia, que é bem diferente, e ainda tem o Retrô. Então eu queria saber a sua opinião sobre esse debate, e de qual lado você acha que é o que é melhor, né? E qual estratégia você pretende seguir durante a temporada? Eu acho que a nossa estratégia, a gente dá indícios com 40 e poucos jogos na temporada. Acho que mais ou menos a nossa estratégia nós temos, principalmente quando jogamos dentro da nossa casa. Concordo com você, eu acho que as duas questões são válidas. Você vê o Paris Saint-Germain hoje jogando, mantendo sua identidade de jogo e vencendo o Real Madrid. Você vê o Fluminense se adaptando a Inter, né, foi, né, aquele que mais mudou e também vencendo. Eu acho que as duas são válidas, as duas maneiras são válidas. Eu acho que quanto mais você consegue manter sua identidade de jogo, mostra que você pode ter superioridade ao adversário, mas também não sou contra, principalmente quando você sente que um time é mais forte que o teu, tem mais soluções técnicas, ou melhor parte física, ou uma mudança drástica. Eu acho que não vejo problema nenhum em você se adaptar aos adversários. Boa noite, Rogério. Amanhã abre a janela de transferências, né? E a expectativa da torcida é com relação a possíveis reforços, até mesmo para dar esse suporte que você precisa para que a equipe possa continuar tendo boa performance nas competições. Como é que você analisa essa situação? Você já tem alguma coisa planejada, já as conversas com a diretoria do Bahia com relação a essa situação, para que você possa ter esse suporte? Como é que está essa situação? Olha, eu sei que abre hoje, né? Na verdade, acho que é hoje, né? Já estamos depois da meia-noite, já está abrindo a janela hoje. Eu acho que o Cadu está trabalhando com relação a isso. Talvez como eu falei, acho que não vou nem mudar aqui minha entrevista que eu dei antes de sair do último jogo, de sair de férias. Nós estamos tentando encontrar uma ou outra peça que seja adequada ao orçamento e que possa nos ajudar. Sem dúvida, nós temos alguns setores que estão no limite, alguns jogadores ainda voltando, fazendo readaptação, voltando de lesão, outros que vão demorar um pouco mais para voltar, o caso do Canu, por exemplo, no sistema defensivo. Eu acho que no meio campo, o Eric mesmo machucado, nós temos boas alternativas, com o Michel, com o Nestor, com o Nico, com o Cauli, que pode fazer essa posição, e na frente a gente sofre um pouquinho mais. E nós estamos tentando, conversando, vendo jogadores, e aí a partir da negociação fica por conta da direção. Boa noite. Ok, tá aí o Rogério Ceni falando aí sobre as possíveis contratações ou não, né? E falando do time também, como joga. E o que me mais espanta nessa entrevista do Rogério é ele dizer que os jogadores cansaram. Gente, 30 dias sem jogar futebol.
o Brasil parou para ficar vendo a Copa do Mundo de clubes e ninguém jogou futebol. Como é que esses jogadores já voltam cansados? Então está faltando preparo físico. Precisa ver aí a questão física do time do Bahia. Isso não é normal. Ficar 30 dias sem jogar bola e o primeiro jogo, depois da volta, o jogador cansa no meio do jogo e tem que ser substituído. Eu concordo com a substituição no caso de dar oportunidade ao outro jogador que está no banco de jogar, né? Se preparar para no momento entrar e entrar bem. Agora, tirar porque o outro está cansado, alguma coisa está errada aí. Então tem que ver ou rever a questão física do time do Esporte Clube Bahia. Isso preocupa, porque vem muitos jogos pela frente a partir de agora. Você tem Copa do Brasil, você tem Sul-Americana para disputar, tem um Campeonato Brasileiro. Então nós vamos ter jogo aí, final de semana, meio de semana, final de semana, meio de semana. Como ele falou aí, em 30 dias, mais de 10 jogos. E se um jogador cansa no primeiro jogo, depois de uma folga de 30 dias, aí preocupa realmente, viu? Mas vamos para frente, né? Vamos ver aí o que é que vai dar. Vamos torcer, né? Para que o Bahia faça aí uma boa campanha neste ano. Afinal de contas, só temos agora 5 meses para acabar o ano. 5 meses. Então, o ano já passou e está passando muito rápido. Inclusive, alguns cientistas declararam aí essa semana que a Terra está girando mais rápido. Ontem, por sinal, foi o dia mais curto do ano, porque passou muito rápido. Então, a gente tem que ficar observando tudo isso e o ano está passando rápido realmente, né? Então, daqui a pouco, ó, acabou o ano. Vamos agora, já estamos entrando no meado, aí, nos meados de julho, né? Daqui a pouco, 15 de julho, 28 de julho, feriado, inclusive, Itabuna, aniversário da cidade. Aí a gente vai para agosto, setembro, outubro, novembro, acabou o ano. Aí dezembro é só festa e férias, né? Quem fez, fez, quem não fez, já era. Então é isso aí, vamos para frente. Olha, gente, hoje é o dia da pizza, tá? Você gosta de pizza? Gosta de pizza, Vitor? Eu adoro pizza, sou um dos maiores consumidores do planeta de pizza, viu? Eu gosto também, viu? Já sei que hoje o jantar hoje vai ser pizza, né? Inclusive quando eu vejo pizza, rapaz, é difícil segurar a dieta, viu? Porque... então está convidado para nós fazermos a festa, viu? Obrigado. Eu gosto muito de pizza, viu? Bom, então, com origem, né, e raízes em diversas culturas antigas, né? Se falava muito que a pizza vem da Itália, mas na verdade a pizza começou quando começou a civilização, porque lá no Oriente Médio se fazia o pão asno, né, com o trigo, a massa ali, e sem fermento, claro, por isso que, né, era chamado pão asno, e ele era feito ali em forma de pizza, né, em forma de disco, e se assava ali em cima de uma pedra, né. E desde aquele tempo vem fazendo esse pão. Na Arábia Saudita, nos países ali do Oriente Médio, isso é muito comum até hoje, até os dias de hoje, né? Inclusive os judeus, na Páscoa, eles só se alimentam desse tipo de pão que não pega fermento, né? E aí, depois de muito tempo, a Itália, né, saiu na frente como se fosse uma invenção italiana, essa questão da pizza. E aí, para não ter briga, né, se diz assim, ó, teve origem em diversas civilizações, tá? A massa é feita com farinha de trigo, sal, açúcar e fermento, ingredientes simples, mas que podem transformar o alimento em um negócio rentável, né? E a receita exige uma pitada extra de coragem. E o Brasil tem cada ano, né, ganhado mais espaço nesse mercado. E o Brasil, gente, acaba experimentando mais, inovando mais. Aqui tem pizza de tudo, né? É pizza doce, pizza de jaca, pizza de banana, pizza de manga. Olha, pizza de jaca eu ainda não provei, viu? Já vi, não comi ainda, mas já vi. Nesses rodízios, né, que eles fazem na pizzaria, né? E a gente acaba degustando vários sabores ali, né? Eu não gosto de rodízio, né? Porque acaba saindo mais caro, porque você não vai comer tanta pizza, né? É verdade. Mas para pizzaria é rentável. E aí eles fazem pizza de todo tipo. E a melhor ele deixa para servir no final, quando você já está empanzinado. Já está cheio ali, né? Pois é. E inclusive, uma indicação de filme aqui, Barbosa. Tem um filme muito bom, pessoal, chamado Amor em Little Italy, tá? Que é sobre duas famílias que são famílias que produzem pizza, tem todo um romance muito bacana. Então é um filme muito gostoso para assistir hoje no dia da pizza, tá? Olha aí. De acordo com a Associação de Pizzaria, né, Unidas do Brasil, a PUBRA, o país é o segundo maior, né, no mundo a consumir mais pizzas, com mais de 5 milhões de unidades por dia.
Olha só. Metade dessa aí é minha, viu, pessoal? Metade por aí isso que desse os dado. brasileiros estão com esse perfil gordinho, né? É muita pizza, viu? É pizza demais. Parabéns aí aos pizzaiolos, né? E aos comedores de pizza. Então, vamos lá, vamos aproveitar hoje aí, comer pizza, né? Se não tem dinheiro para ir para pizzaria, improvisa em casa aí. Essa massa, gente, né? Que é simples, você mistura no liquidificador mesmo ali, tá? E fica uma delícia a pizza. O segredo da pizza é a fornada, né? O tipo que você assa, o jeito que você vai assar e os ingredientes que vão ali em cima da massa. Que aí pode ser calabresa, tomate, mussarela, né? Tem gente que põe ovo, eu não gosto. Né? É a famosa ovo, portuguesa, né? Não gosto, não. É. Tem gente que põe sardinha, eu também não gosto, né? Mas eu gosto daquelas pizzas mais tradicionais mesmo, de mussarela, muita mussarela e tomate. Mussarela, por favor. Ô, cara, vergonha, eu gosto muito, mas não posso comer não porque, né? Ah, olha aí. Olha, a polícia, gente, estourou, mudando de assunto, viu, rapidinho. A polícia estourou pontos de abate e armazenamento de carne clandestina em Una e Canavieiras, viu? É uma vergonha a gente estar em pleno 2025 e ainda ter cidade que abate animal clandestinamente para vender em feiras livres, em açougues de bairros. Isso é uma vergonha, isso tem que ser punido severamente, porque isso, gente, leva a doença às pessoas. Uma carne abatida clandestinamente, ela não tem inspeção sanitária. O animal podia estar doente, com câncer, com alguma doença, né? E passa isso para a população. As questões de higiene também. Um frigorífico desse clandestino, ele não tem nada com higiene. Então vai ali tipos de bactérias diferentes, vírus diferentes, e acaba ocasionando doenças sérias na população. Cidades, poxa, que tem inclusive, né, um aspecto de cidade organizada como Canavieiras, né? Passar por isso, Una também, nossa. Milhares de pessoas do sul da Bahia estavam consumindo carne de origem duvidosa e colocando a saúde em risco, segundo a Agência de Defesa Agropecuária da Bahia, a ADAB. A descoberta ocorreu durante uma operação que resultou na apreensão de cerca de 1.500 toneladas do produto proveniente de abate clandestinos em 4 municípios. A operação foi deflagrada a partir de denúncias anônimas que indicaram abates irregulares em propriedades não autorizadas. Os agentes de fiscalização identificaram pontos de abate clandestinos e armazenamentos inadequados de produtos de origem animal no município de Aurelino Leal, Itapitanga, Canavieiras e Una, 4 municípios abatendo o animal de forma irregular. Eu falei aqui 1.500 toneladas, perdão, viu? 1.500 quilos, 1.500 quilos, ou seja, 1,5 tonelada de carnes e vísceras bovinas em condições impróprias para o consumo humano. Os produtos estavam sendo manipulados e armazenados sem qualquer controle sanitário em ambiente insalubres e sem refrigeração adequada, imagine, hein? E que representa isso um grave ameaça à saúde da população, pelo menos desses municípios citados aqui, né? É lamentável isso. Só de pensar, gente, já, né? É difícil. Olha, gente, tem uma notícia aqui que eu ia dar agora, né? Mas já eu vou falar sobre ela aqui, sobre a Lua. Olha, o chefe da OTAN disse que os Estados Unidos podem garantir a paz mundial. Só os Estados Unidos podem garantir a paz mundial. Essa foi a fala do secretário-geral da Organização do Tratado Atlântico Norte, a OTAN, o Mark Rutte. Ele afirmou ontem, quarta-feira, né, que após a cúpula da aliança realizada em Haia, os Estados Unidos devem agir visando aí a paz mundial. Mas está difícil. O Trump até agora não conseguiu convencer a Rússia, né, a parar de atacar a Ucrânia. Inclusive a Rússia, no último ataque agora, fez mais de 9 ataques, ontem, né? Foi ontem, na Rússia com drones. E Putin falou também aqui, ó.
sinais claros aí de colapso interno na Rússia, viu? A Rússia está já abrindo o bico aí com relação a munições da guerra. Está gastando muita munição e não está repondo como deveria. Inclusive, deve recorrer à China aí para munir mais seus arsenais de guerra aí, porque já estão escassos, viu? Está tendo uma crise interna na Rússia. Bom, gente, estamos chegando ao finalzinho do programa, né? Hoje é quinta-feira, final de semana chegando, amanhã é sexta, sextou amanhã. Amanhã a gente está aqui ao vivo com você às 10 horas, tá bom? Mas vem aí agora, né? O programa ainda não acabou. Vai vir agora o quadro Alerta Cidade com Denilton Santos, tá bom? Então fica aí que tem programa ao vivo na sequência, com muita informação para você. Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente.